por diante, não mostra sorriso na cara que tem. É o mundo de tropa e de campo, de lombo sovado dos pialos que vem. Eu fecho esse mundo de frente, afiando minhas garras pro mal e pro bem, mas também sei sonhar os sonhos de um certo alguém. O mundo com rincho de potro, tinido de espora e revolução. Um mundo que preza a bandeira, que fez a fronteira com sangue no chão. Eu sou guardião desse mundo de alma guerreira e rédea na mão, mas me pilcho de paz quando ponteio um violão. Sou gaúcho de rédea na mão, sou gaúcho ponteando um violão. Neste mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão. Sou gaúcho de laço e canção, sou gaúcho. Divulgação desse feito histórico, né, da Revolução Farroupilha do 11 de setembro. E a partir daí eu comecei a conversar com os amigos e falar da ideia, da intenção desse projeto. E algumas pessoas me disseram, quem sabe prático do que um instituto. Eu disse, eu não tenho tempo para coisas fáceis, para coisas simples. Eu realmente, quando vou me envolver num trabalho, eu quero algo que seja para uma construção do coletivo e para que seja para as futuras gerações. Não algo somente para nós, não somente para que nós possamos fazer hoje, mas que isso seja um legado também para a cultura do estado do Rio Grande do Sul, para nós. Outra revolta que premiou ali entre as províncias da época do Equador, tá? Que também era o sonho republicano, pois esse sonho veio com os ventos e nos atingiu 11 anos depois, porque essa revolta que eu falei era em 1824, que inclusive está fazendo 200 anos. E aí começa a Revolução Farroupilha, que não foi só o charque, que eram os brios dos gaúchos, dos farroupilhas que estavam sendo pisados, que tiveram motivos militares, pois a malograda campanha da Cisplatina, em que nós perdemos a região do Uruguai, sim, quando o Império resolve dar aquela batalha do Passo do Rosário como empate, que ninguém ganhou, ninguém perdeu. Sim, as baixas foram lado a lado, foram iguais, parecidas. E na Carta do Rio de Janeiro resolve então reconhecer a independência do Uruguai. Isso foi batendo os nossos brios. E aí o charque, a questão do charque foi a gota d'água, foi uma pequena coisa. Começa a Revolução na noite de 19 para 20, na tomada da Ponte da Zenha, quando os nossos líderes farroupilhas decidiram lá, ao pé do Cipreste em Guaíba, tomar Porto Alegre. Não exatamente naquela noite, mas estava já se formando a campanha. E aí o piquete que desce dali do cemitério, da lomba do cemitério, chega até a Zenha para fazer um reconhecimento, dar de cara com as tropas, uma pequena tropa também, do presidente da província, Fernandes Ribeiro Braga. E aí começou. Pois bem, mais exatamente em 10 de setembro do outro ano, de 36, Porto Alegre ficou pouco tempo sobre o poder dos farroupilhas. Cerca de 6 meses, mais ou menos. Depois ela retomou. Tanto que na bandeira de Porto Alegre está citada ali, né? Leal e valorosa, porque nunca se entregou totalmente aos farrapos. E Bento Gonçalves, que era o nosso grande comandante, se retira para o lado de Viamão, nas trincheiras, e resolve fazer o cerco a Porto Alegre, que era uma forma de vencer no cansaço, onde cortaria os suprimentos para a capital, e dali também ele conseguiria vigiar a entrada pela Lagoa dos Patos,
E estrategicamente ele estava postado lá. Quando a 10 de setembro, as tropas imperiais, tentando tomar pela retaguarda as tropas farroupilhas, que estavam no Campo dos Menezes, ali nas margens do Seival, do Arroio Seival, e sob comando de quem? Coronel, na época, Antônio Souza Neto. E houve aquele combate em que as tropas farroupilhas tiveram sucesso. Muito bem trabalhada essa questão estratégica no local e conseguiram debelar, conseguiram ganhar, conseguiram vencer os imperiais. Aquilo empolgou de tal forma o nosso coronel Antônio Souza Neto, que no outro dia ele brada a proclamação da República, onde em a sua ordem do dia, que foi um texto um pouco longo, que vocês podem depois ter acesso, lógico, já tem, ele cita aos bravos camaradas do primeiro regimento de cavalaria e dos lanceiros negros, que obtiveram aquela vitória e que acabava naquele momento de proclamar a República Rio-Grandense, tornando o nosso território independente, a nossa então província, independente do restante do império, independente e liberto do jugo, do comando, do poder autoritário, centralizador e tudo que era feito sobre característica da monarquia. E aí é proclamado então a República Rio-Grandense, 11 de setembro, hoje 188 anos. República Rio-Grandense, que mais tarde se chamou, e em alguns momentos até se chamou República de Piratini, e que a partir dali nós obtivemos um status de nação. A partir dali tivemos uma autonomia maior, política e econômica, inclusive. Porque tudo que era produzido aqui na nossa província ia para o centro do país e retornava quase que nada. Tal era a centralização. Isso que 11 anos antes, aliás, nesse caso de 36 era 12. Em 24 é promulgada o quê? A Constituição, a primeira Constituição do Brasil, promulgada em 1824, fazendo 200 anos também. E nessa Constituição, todos os artigos davam muito mais poder ao Império, centralizava muito mais. Tudo isso colaborou. O que ganhamos com isso colaborou? O que ganhamos com a República? Claro que nesse momento, Bento Gonçalves, que estava comandando o sítio a Porto Alegre, se desloca para a região onde estava Antônio Souza Neto, e como o Jacuí estava cheio, ele resolve atravessar mais lá na ilha do Fanfa, na localidade aí de Triunfo, onde ele conhecia muito bem, porque ele era natural de Triunfo. E ali é armada uma emboscada, enfim, ele é feito preso, ele mais alguns líderes farroupilhos, mas ele estava indo ao encontro de Antônio Souza Neto. Isso já era outubro, 3 de outubro do mesmo ano. Bom, Bento foi para o Rio de Janeiro, depois foi para o Forte na Bahia, de onde ele escapou, fugiu, foi ajudado por quem? Por outros líderes de revoluções mais ao norte do país, a Baianada,
todas as outras revoluções que estavam acontecendo, buscando o sonho da república. E aí ele volta mais tarde, assume a República em Piratini, enfim, mas sobre 11 de setembro, que nasce ali a nossa nação, nasce ali a nossa força, nasce ali já a ideia da república. Mais tarde, em Piratini, é apresentada a nossa bandeira, sem o brasão ainda, e mais quadrada, mas nessas cores. O nosso hino, um pouco mais adiante, surge também com o combate lá de Rio Pardo, onde a banda é aprisionada e o maestro compõe a música. Tudo vai surgindo, tudo vai nascendo. E olha o que isso se tornou. Essa bandeira é a única bandeira que diz aqui na volta aqui, na elipse, República Rio-Grandense, a única bandeira do país atualmente que está escrito República Rio-Grandense. E os ideais estão mais abaixo: liberdade, igualdade e humanidade, que muda um pouquinho com relação à Revolução Francesa, que tinha lá igualité e fraternité. Dessa névoa que veio de lá, da República, da Revolução Francesa, e que nos atingiu. E mais tarde até corroborada com a chegada dos italianos, que também trouxeram essas ideias também e mais do que isso, a experiência de Garibaldi como navegador. E encontra, já vou encerrando por aqui para não espichar muito, encontra quem? Quando nós não tínhamos porto, porque o presidente da província foge de Porto Alegre e se estabelece em Rio Grande. E aí nós não tínhamos porto, tínhamos uma república e não tínhamos porto. E aí Garibaldi teve a ideia, juntamente com outros líderes, de construir as embarcações ali na foz do rio Camaquã, com a Lagoa dos Patos, ali próxima à estância do Sobrado. Num estaleiro improvisado, constroem os barcos, saem por dentro da lagoa em direção aos campos de Viamão, atravessam os campos puxados uma façanha, navios, embarcações puxadas por juntas de boi, atravessam, vão até lá o Mampituba, enfim, saem lá no mar e tomam Laguna. Mas Laguna tinha uma pessoa que sonhava muito com a República, chamada Anita Garibaldi, que sonhava com a República também. E Laguna também queria, toda Santa Catarina, a província também queria. Bom, não durou muito a República Juliana, que foi fundada em julho lá, por isso leva esse nome, mas reforçou essa ideia. E daí pra frente, vocês conhecem, foram 10 anos de luta. 10 anos de pé fincado contra aquilo que o Império queria nos dominar. Não queria o progresso, não queria o nosso progresso, queria retomar. Pois eu chego ao final, então, no dia 1º de março, quando é assinado o Tratado de Paz. E para responder a muitos que perguntam, mas afinal vocês comemoram o quê? Se perderam a Revolução? Nós não perdemos. Foi assinado um Tratado de Paz. Inclusive, se nós tivéssemos perdido, nós teríamos sido prisioneiros, feitos prisioneiros. O Império não nos fez prisioneiros. Sentou à mesa meses antes e tratou todos os acertos. Claro que houve alguma coisa que demorou mais, e foi a questão dos negros na Revolução. Os negros que muito lutaram junto conosco, com os demais, os negros que também foram as coxilhas de lança em punho, lutar para defendendo esse chão, e muitos deles até nem
eram nascidos aqui, haviam chegado, mas lutaram lado a lado, se comprometeram junto com os líderes farroupilhas. E a própria liderança farroupilha tratava todos de uma maneira tão generosa, vamos dizer assim, tão respeitosa, que prometeu a eles a liberdade, que era a ideia de Bento Gonçalves. Quando, ao se aproximar de 1845, que ele percebeu que o Império não ia cumprir com aquilo, era o que estava trancando toda a negociação de paz, ele se retira em 43 da Revolução. A República, chamada Anita Garibaldi, que sonhava com a República também, e agora também queria, toda Santa Catarina, a província também queria. Bom, não durou muito a República Juliana, que foi fundada em julho lá, por isso leva esse nome, mas nós não perdemos um tratado de paz. Inclusive, se nós tivéssemos perdido, nós teríamos sido prisioneiros, feitos prisioneiros. O Império não nos fez prisioneiros, sentou à mesa meses antes. Proclamou a República Rio-Grandense. Objetivos: contribuir com a formação cultural de entidades e personalidades gaúchas sul-rio-grandenses, enfatizando fatos históricos da Revolução Farroupilha, rememorando as datas, comemorando os feitos e sua importância sociocultural, econômica e histórica. Fomentar a propagação da cultura rio-grandense e a importância para o Estado e a nação brasileira do dia 11 de setembro, que não mais simboliza somente a proclamação de uma República Rio-Grandense, mas a luta, a resiliência e a essência de um povo ao superar seus limites. O legado de Antônio Souza Neto e outros generais e comandantes que lutaram na Revolução Farroupilha para que hoje estivéssemos as condições de Estado e uma cultura forte de orgulho desses feitos e orgulho da nossa bandeira, que traz a força da liberdade, igualdade e humanidade até os dias atuais. Objetivos específicos: trabalhar a cultura para todos os públicos, oportunizando o conhecimento sobre a história do Rio Grande do Sul para todas as pessoas. Objetivo social: foco no trabalho com crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, em locais de vulnerabilidade social e com famílias e instituições de baixa renda, oportunizando para que todos tenham conhecimento sobre a nossa história e a nossa cultura. Meta: cadastrar professores, doutores, palestrantes e instituições de notório saber e conhecimento sobre a causa e o tema, para que sejam multiplicadores do projeto e possam se habilitar para fazermos palestras, debates, workshops, painéis. Justificativa: capacitar mais pessoas, a fim de difundir a cultura regional, firmando parcerias com escolas, entidades culturais e instituições, levando a história e o legado para o maior número de pessoas, não somente no âmbito estadual, mas também a nível nacional e internacional. Trabalhar fortemente esses eixos para organizar e promover os 200 anos da proclamação da República Rio-Grandense em 11 de setembro de 2036. O Tomazini fez aqui já uma baita fala, né? Nos trouxe a ideia, né? A ideia não, a história dos fatos que aconteceram naquele período, para que nós pudéssemos nos situar um pouco. Então eu vou me abster de ler ali aquela parte dos textos, né? Que foram ditos ali, até mesmo pelo próprio general, a fala toda dele. Nós temos também na nossa rede social, já no Instagram e Facebook, o vídeo, né, que é o que eu queria passar aqui para vocês, mas que não tem necessidade de parar para fazer, eu acho que isso agora, até por causa do som, não vai ser prejudicial, né, e eu posso mandar para cada um de vocês, e para que a gente
esteja conectado, né, nesse vídeo, se emocionando com aquele momento histórico ali. Eu quero então passar aqui a leitura dessa ata que a gente vai estar então criando e fundando o Instituto, do qual eu vou convidar os amigos a fazerem parte, a se somarem aqui junto conosco, e aqueles que se sentirem então à vontade para assinarem então esse registro histórico, a gente faz então aqui juntos a fundação do Instituto. Hoje então estamos reunidos para a criação e fundação do Instituto. Por isso cada um aqui presente tem a sua importância e relevância cultural e ajuda a escrever a primeira página desse importante movimento, que é o Instituto Cultural 11 de Setembro, RS. Em 11 de setembro de 1836, no Campo dos Menezes, Antônio de Souza Neto, coronel comandante da 1ª Brigada, nos honra em convidar a todos para que gritemos pela primeira vez: viva a República Rio-Grandense, a independência, viva o Exército Republicano Rio-Grandense. Com esse legado histórico e de bravura acontecido em 1836, convido a todos vocês, em honra e para preservarmos a memória e o legado de todos os que vieram antes de nós e que a partir dos feitos históricos da Revolução Farroupilha vem contando e enaltecendo a nossa cultura, a nossa história, as nossas lutas e a sua importante contribuição econômica e política, que está criado na noite de hoje o Instituto Cultural 11 de Setembro, RS. Eu trouxe aqui, nesse pergaminho de couro, né, o nome do Instituto Cultural 11 de Setembro, uma imagem representativa de um cavaleiro com a nossa bandeira, que foi inspirada naqueles cavaleiros e cavaleiras que estavam ali naquela foto, naquela imagem da Revolução, para que hoje, 11 de setembro de 2024, ficasse então registrado a fundação do Instituto e que essa fosse então a nossa pedra fundamental então da criação. E todos aqui presentes fazem parte desse movimento e serão considerados membros fundadores a partir de hoje. Já fazem parte desse centro cultural que possui objetivos claros e pensa no coletivo e na história do Rio Grande do Sul, que deve ser contada às atuais e novas gerações. Que possamos iniciar esse movimento com o propósito de organizarmos as festividades e comemorações alusivas aos 200 anos da proclamação da República Rio-Grandense em 11 de setembro de 2036. Porto Alegre, 11 de setembro de 2024, assinam os presentes nesse ato de fundação do Instituto. Então, estão todos convidados a passar. Com um boi colorado, repontado pelo mango de noite que tropia. Eu sofro a mágoa de tristeza, a quietude sem fim da natureza, na saudade cruel que me maneia. Chomico, por que será que nós nos dá sentimento a pua do pensamento para esporear o coração? Há nisso tanta maldade que eu até nem acredito que fosse o tal Jesus Cristo o inventor da saudade. Saudade, ela vem chegando, tropeando, tudo de bom que vivi. Depois que a saudade apeia, amarra o pingo e cesteia, nunca mais a gente ri. Isto é, sempre é sorriso, mas para isso é preciso enganar como perdiz, que piando numa moita, noutra se esconde a foita, fingindo que não piou. A gente
Saudade cheira a alecrim, mas é ruim que nem cupim, que dá em várzea de campo, fere a gente de tal jeito que o coração cá do peito se banha na água do pranto. Saudade é grama cidreira, é guaxa, passarinheira, que a gente nunca domina. É dor aguda e danada, dói mais que uma chifrada de vaca mansa brasina. Saudade, coisa esquisita, que Deus te faça bendita, como hóstia no altar. Pois de tudo que já tive, somente a saudade vive a me acompanhar. Declamo de Lorenzoni Barbosa, da inocência dos matas. Quando te foste pro povo, com a mala cheia de planos, logo achei que os desenganos e rebencaços corroeiros te atropelassem de volta. Nosso mundo de sonhos. Sonhei minha vida ao teu lado, pois vi em teus olhos claros, mares calmos os meus dedos. Te aconcheguei no meu ventre, sob a inocência da lua. Fui alma pra tua semente e fuga pra tua loucura. E me entreguei de alma tua para ser tua companhia. Não entendia os motivos que te levaram daqui. Mesmo assim, te fui parceira. Sofri tuas cordas pra lida e amadrinhei teus sonhos, que cavalgaram risonhos para os peixes da lua. Inundada de saudades, vigio as noites, procuro, endoo canções à lua, componho versos pra ti. Serão tão unidas as estrelas, ou quem sabe, até mesmo nos ares, elas torturem seus pares, gastando dias sem velas. Por certo, elas são donas dessa paciência tão rara, amar a distância na noite clara. Na inocência da espera, eu servo mate pra dois. Me achego perto à cancela e sorvo o amargo com ausência. Ancorei meus sentimentos para esperar os teus ventos que sopraram outros nortes. Mas quando abrires a cancela do corredor que te espera, talvez tu encontre tapera, nosso recanto de amor. Só assim sentirás a dor de quem vagou noites frias, sorvendo sem companhia um mate que era pra dois. Gaúcho é meu coração. O peito com jeito de pedra, de cerca farpada, de flecha certeira. Na lida mostrei o destino pra muito malino, sem eira nem beira. A daga desenha desgraça pra alguém que me faça perder a estribeira, mas me avança ao mirar um certo olhar na olheira. As rédeas que trago bem curtas evitam que o tempo dispare de mim. A vida me atora de bala e cada balaço não é de festim. Eu sou garantido e sustento meu mundo, meu jeito gaúcho até o fim, mas sou pura emoção, se meu amor diz que sim. Sou gaúcho de rédeas na mão, sou gaúcho ponteando violão, nesse mundo de Deus, seu